Olá a todos, sejam todos bem-vindos à Masterclass de Estimulação Neurocreativa para 50 mais. Estou muito feliz de receber vocês aqui hoje, da gente poder compartilhar esse conhecimento que é tão precioso e importante para mim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como funciona a metodologia de estimulação neurocreativa. Estou super animada, espero que vocês aí estejam também. Bom, vou me apresentar um pouquinho, né? Meu nome é Isaura Borba, sou psicóloga, me especializei em neurologia criativa, onde a gente aprende um pouquinho de como a arte vai fazer essa interação com o nosso cérebro. E fui me especializando antes disso em idosos e todo o cuidado, toda a parte neurológica, os impactos das doenças demenciais. E há mais de 15 anos eu sou formada em psicologia e durante esse período fui fazendo as minhas especializações, formações, estudos, dedicação e também experiências. Eu tenho experiência também há mais de 15 anos. Fundei o Instituto de Psicologia Bem-Estar aqui em Brasília, onde a gente tem uma equipe grande de profissionais que atendem tanto presencial quanto online, e temos também a filial, a gente tem tanto a unidade 7 quanto a filial. Então, supervisionei já mais de 500 profissionais, né, e estou nesse caminho aí, trazendo conhecimento não só da estimulação neurocreativa, como todo esse processo de praticar. E nessa aula, vocês vão aprender um pouco mais sobre o cérebro. E de um modo leve e espontâneo. Por que acontece? A estimulação neurocreativa, existem várias estimulações no mercado, né, que vão trabalhar a neuróbica, né, do idoso, da pessoa que está com alguma defasagem. A nossa, em específico, é a arte, né, a parte da criatividade, onde a pessoa vai desenvolver o que é mais. E a gente vai entender que a criatividade ela é fundamental para a gente, porque ela ativa vários fatores, várias áreas do cérebro, lobo frontal, lobo occipital, sistema límbico, sistema nervoso central, além de trabalhar com as práticas do dia a dia, resgatar memória, sentimentos. Então, a criatividade, ela é de grande importância para o nosso cérebro. Por isso, a gente usou essa metodologia para conseguir avançar na prevenção de tratamento de doenças demenciais e também na intervenção direta. Mas é algo que a gente cada vez mais vai aperfeiçoando. Eu criei esse método e há mais de 8 anos a gente já vem praticando ele, então a gente tem uma experiência dessa metodologia e sabe o quanto ela é efetiva e importante, tá certo? Mas antes eu quero deixar aqui para vocês, claro, para quem essa Masterclass serve. Essa Masterclass é para você que sente que existe uma forma mais humana, mais sensível e poderosa de cuidar de pessoas com mais de 50 anos. Para você que sente que quer ativar o seu cérebro maduro, com leveza, afetividade, criatividade, mesmo sem experiência prévia. Porque isso acontece e existe, né? Então, assim, eu não sei, eu trabalho com idosos, entendo as dinâmicas do dia a dia, mas eu não sei como fazer. Então, essa Masterclass é para você também. É para você também que sente, que deseja transformar o cuidado com seus familiares em momentos de conexão real e memória viva. Porque quando a gente tem um familiar que não, que está perdendo suas funções, a gente em algum momento percebe que essa conexão com ele vai diminuindo. E a nossa memória, a memória deles, né? De que forma a gente até às vezes se sente responsável de como se conectar a ponto dessa memória se estender por mais tempo, estar mais viva por mais tempo dentro dele, dentro de vocês. E também, essa Masterclass é para você que sente que está buscando novas formas de atuar como profissional no mercado, num propósito, consciência e impacto. Bom, agora eu quero mostrar para vocês por que a estimulação neurocreativa para os 50 mais funciona. Então, eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Afinal, quantas vezes a gente ouve que depois dos 50, que a gente vai ficando mais maduro, a mente só piora. Ou que envelhecer é perder. Né? Isso é muito comum, da gente olhar os aspectos negativos do envelhecer de uma cultura que só enaltece a juventude. Então, a gente realmente tem essa tendência. Mas, na verdade, a ciência vem mostrar o quanto isso pode ser revertido, o quanto a gente pode rejuvenescer o nosso cérebro. Pesquisas apontam que o cérebro pode continuar se renovando a vida inteira, se for estimulado do jeito certo. E aí, gente, é importante a gente entender que hoje a neurociência e toda essa parte de pesquisas e desenvolvimento neurológico, da psiquiatria, da neurologia,
toda essa parte que envolve o cérebro, todas as especialidades da área da ciência, vai dizer o quanto é importante a estimulação. O tratamento medicamentoso para as doenças demenciais ou até para a prevenção, elas são fundamentais. Prevenção são hormônios, porque a tireoide também pode provocar perda de memória, por exemplo, se ela não for cuidada devidamente. Então, o cérebro pode, sim, e ele tem desenvolvido e a cada vez mais, por mais que a gente tome a medicação como forma de tratamento, a estimulação cognitiva é que vai fazer o nosso músculo do cérebro se fortalecer. Então, eu não sei se vocês sabem, mas assim como o cérebro, com o passar do tempo, né, como todo o corpo, ele também faz parte, ele vai diminuindo a massa cefálica. Então, à medida do tempo que a gente começa a envelhecer, a gente já sabe que até os 25 anos o cérebro ele ainda está em desenvolvimento. Depois disso, a corrida é declínio, né? Então, se a gente não trabalha o nosso cérebro, se a gente não faz coisas proativas para o nosso cérebro, ele sim pode enrijecer e diminuir a nossa massa cefálica, ela vai diminuindo com o tempo. Então, o que acontece? Para a gente fortalecer, quando a gente já tem estudos também que mostram que com o exercício constante e frequente desse cérebro, a gente consegue fortalecer a musculatura e já mostra que ela cresce. E ela cresce por quê? Porque a gente fortalece as suas conexões. Então, aí a gente vai entender o porquê desses estudos. Outros resultados de pesquisas mostram que não importa a idade, o cérebro sempre pode ser reprogramado. Cada nova experiência é uma chance de reconstruir circuitos e transformar a mente. E essa pesquisa, um dos autores é Michael Mesenick, é um neurocientista. Então, o que isso significa? A gente vai falar muito da neuroplasticidade cerebral, que é o quê? A nossa capacidade de criar novos caminhos. E quando ele fala reconstruir novos circuitos, é o quê? Quando a gente vai pensar no Alzheimer, vamos imaginar que a gente está sobre um painel de várias luzes. O nosso cérebro é essas luzes que a gente tem. Então, o que acontece? As luzes, com o passar do tempo, elas vão se apagando. E se a gente não faz alguma atividade, elas morrem e acabam. Né? São as conexões, são as novas sinapses que a gente vai criando a partir do momento que a gente começa a adquirir novos aprendizados, novas estratégias, fazer novos exercícios, né? Então, o cérebro ele tem essa capacidade. Agora, vamos supor que essa luz ela se apagou. Se a gente continua exercitando e fortalecendo esse cérebro, ela cria outra luz que vai substituir essa que se apagou. Então, quando a gente entende o poder da neuroplasticidade, é exatamente isso. Então, quando ele fala que cada nova experiência é uma chance de reconstruir circuitos, é exatamente isso. Então, por exemplo, eu não fazia um bolo, por exemplo, eu parei de fazer um bolo, mas de repente eu encontro outra forma de fazer esse bolo, seja com uma pessoa do lado, seja com anotações, seja com formas diferentes de fazer, de continuar com esse fazer sem me promover riscos. Eu estou reavando esse mecanismo de fazer. E aí, o que acontece? Eu passo a estimular. A ecoterapia, por exemplo, ela vai trazer muito esse conceito, né? Porque o cavalo tem um movimento tridimensional. E quando a gente tem alguma lesão corporal, o cérebro entende que aquele membro que não fazia está voltando a fazer. Então, ele vai, com o tempo, criando novos caminhos. E tanto isso para o corpo, quanto para a nossa mente, para a nossa lucidez. Outro aspecto aqui importante de outros estudos do laboratório Neturing Neuroscience, vai falar que quanto mais usamos certas áreas do cérebro, mais elas crescem. Como músculo, nossos neurônios se fortalecem como uso, mesmo a vida adulta. E aí entra a questão da neuroplasticidade novamente, que é aquilo que eu falei agora há pouco, que o músculo ele vai se inflando, ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo. Fazendo muito analogia com a musculatura, né? A musculação, quando a gente vai para a academia. Quanto mais a gente vai pegando peso, quanto mais a gente vai fortalecendo e se exercitando, esse músculo ele vai crescendo. A gente vai ganhando massa magra, massa muscular. E o cérebro também é assim, só que é de uma forma intelectualizada, né? É a forma com que a gente utiliza, que a gente pensa, as estratégias que a gente utiliza. Outro estudo vai apontar que, mesmo com o passar dos anos, o cérebro é capaz de gerar novas conexões e se renovar. Envelhecer não é parar, é transformar. Porque muitas pessoas têm um preconceito, acreditam que se está envelhecendo, acabou, não tem mais nada que aprender. E antigamente, há uns 60, 70 anos atrás, isso era muito forte. Tanto é que, quando a pessoa se aposentava, ela não se aposentava só do trabalho, ela praticamente deixava a vida nos aposentos.
e ia deixando de exercer coisas, de trabalhar. Hoje a gente já sabe que tem pessoas de 90, 95 anos que são extremamente ativas. A gente tem figuras públicas, como Fernanda Montenegro, né, como Ney Matogrosso, pessoas que estão em idades avançadas e que estão lúcidas e se sentem aptas a fazer o que elas tiverem vontade. E é nesse caminho, é nesse transformar do dia a dia para ter uma vida de qualidade é que a estimulação neurocriativa ela tem esse propósito, né, de trazer para os idosos essa perspectiva de envelhecer. E por último, outra pesquisa que eu acredito ser interessante trazer para vocês é uma pesquisa da NeuroReport que vai falar que a prática consciente molda fisicamente o cérebro. Cada respiração atenta pode esculpir novos caminhos de bem-estar e clareza, né? E aí o que isso significa? Que a nossa mente é um todo, a gente tem todo um complexo, não é só ações e práticas de comportamentos físicos, mas também de comportamentos mentais, porque quando a gente foca, a gente se concentra, a gente acalma, a gente relaxa, como processos meditativos, como coisas que nos traz uma calma, uma serenidade, menos ansiedade, isso reequilibra o nosso corpo. E a nossa conexão com o cérebro nesse processo, ela está muito ligada. Porque, por exemplo, se a gente for parar para pensar em pessoas ansiosas, há um aceleramento das informações. E a pessoa, ela fica até que os próprios pensamentos se tornam desgastantes para ela. Então, a estimulação neurocriativa, ela também vai trazer esse centramento, ela vai trazer essa calma, essa concentração, esse foco para o corpo. Que nesse estudo ele vai dizer o quanto isso é importante, porque isso vai trazer um bem-estar, uma clareza, uma lucidez maior para a pessoa. Tá certo? Então vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês agora e mostrar aí os resultados dessa pesquisa, né? Dessas pesquisas que eu mostrei para vocês, como esse resultado eu vivi na prática, né? Ao longo desses 8 anos com a estimulação neurocriativa, conduzindo oficinas, tanto individuais quanto em grupo, no Ateliê da Memória, que é um espaço que a gente desenvolveu, né, lá na clínica e tem toda essa metodologia a nosso dispor. E é feito atividades que desenvolvem a criatividade deles. Se vocês olharem essa figura onde tem um papel, eles estão segurando uma cartolina, isso aí foi um trabalho que a gente desenvolveu de mosaico, onde a gente trabalhou toda a reconstrução. A gente trabalhou a questão do luto, trouxeram a necessidade de trabalhar as perdas, porque como envelhecer a gente vai perdendo entes queridos, amigos, e a gente não sabe administrar isso, e também a perspectiva de que uma hora pode ser eu, como lidar com esse processo. E aí a gente trabalhou a técnica do mosaico como uma forma de colocar para fora e também trabalhar a reorganização do cérebro, as habilidades motoras, o entendimento. Então, a gente trabalhou foco, concentração, as funções executivas. Então, cada atividade que a gente propõe, seja pintura, colagem, desenho, a gente traz aí o aspecto de cada área do cérebro. Então, cada atividade vai alimentar uma área do cérebro, seja a concentração, a memória, e várias outras habilidades que nós temos, a gente vai desenvolvendo com cada estratégia da arte. E aí é um exemplo para vocês bem bacana de como isso foi feito com esses idosos e que a gente vem fazendo até hoje. O trabalho em grupo ele é muito importante porque ele ativa conexões tanto emocionais quanto a memória, porque no momento em que a gente trabalha em grupo, a gente tem o poder de lembrar de falar da nossa história, de compartilhar com o grupo, mas também de ouvir e acolher. E no momento que a gente escuta a história do outro, a gente traz conexões com a nossa própria vida. Além do que a gente fortalece esse vínculo que o idoso ele necessita, né, desse trabalho coletivo, porque ele sente a falta, a necessidade, né? O envelhecimento ele tendencia a se isolar e a nossa cultura ela fortalece muito isso. Então a gente vem com esses trabalhos desmistificando e trazendo esse idoso para, né, um coletivo que é muito importante, traz conexões significativas para a estimulação do seu cérebro. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha história, né? Por que eu comecei? De onde nasceu esse método? Por que eu criei ele? Então, eu respondo para vocês com o coração. Porque esse projeto, ele nasceu do vínculo dos meus avós, principalmente do meu avô. Foi com ele que eu entendi a importância do nosso cérebro. Ele, antes de adoecer, ele tinha uma relação comigo de muito respeito, muito carinho, muito afeto. Eu me sentia muito amada. E quando ele descobriu, tanto ele quanto o meu segundo pai, né, o pai que Deus me deu, eles tiveram câncer. O meu avô foi no fígado e o meu padrasto, o meu segundo pai, foi no cérebro.
E durante o processo de tratamento deles, eles faziam muito tratamento em clínicas, e eles voltavam piores do que eles chegavam. Então, como eu recebi muito amor e eu me senti muito amada, eu me senti também na responsabilidade. Primeiro, eu sempre tive afinidade com esse público e me descobri em determinado ponto do exercício da profissão, que era com esse público mais maduro que eu me identificava, porque eu tinha tato, eu tinha jeito, eu gostava de falar, eu ouvia bastante, então eu desenvolvi uma habilidade em compreender, em trabalhar com essa faixa etária. E eu acredito que sim, foi por conta dessa relação fortalecida entre a geração do meu avô comigo. E em segundo momento, foi quando eu percebi que esse adoecimento trouxe um desgaste para eles. E eu acreditava o que eu poderia fazer, como eu poderia melhorar isso. Então, eu fui investindo cada vez mais nesse processo, entender como o cérebro funciona. E uma coisa muito importante que a gente faz, por isso o nome da clínica onde eu fundei chama Instituto de Psicologia Bem-Estar, que é promover o bem-estar da pessoa. É muito diferente a gente ir para um lugar de tratamento, não sei se vocês já vivenciaram isso, quando a gente vai para uma clínica onde a gente sabe que vai tratar a doença. Outra coisa é quando a gente percebe que a gente está indo para a clínica para promover o nosso bem-estar, a nossa saúde. Muitas vezes pode ser coisas parecidas, mas isso pode ter um cunho diferente na emoção. E quando a gente vai trabalhar com estimulação criativa, todo tipo de estimulação cerebral, se você vai trabalhar com idoso e aquilo não proporcionar um prazer, ele com o tempo vai estimulando, ele não vai querer trabalhar com aquilo. Agora, quando aquilo tem um propósito, quando aquilo motiva, quando ele se sente bem, quando ele se sente animado para estar lá, você percebe que aquilo é uma estimulação natural. Por isso é importante a gente estar num lugar que a gente é bem acolhido, mas também que a gente se sente útil, né, que é uma das demandas que muito afeta a terceira idade. Bom, gente, e aí vem o segredo da estimulação neurocriativa, né? Vai comentando aí, dizendo o que vocês estão achando, como que é para vocês essa questão do envelhecer, das doenças, do tratamento, o que vocês acham? Coloque aí, vão comentando, vamos interagir, vamos entender um pouco o que é para cada um, né? E aí eu trago para vocês o segredo da estimulação neurocriativa. E aí o que é? Afinal, qual é o segredo da estimulação neurocriativa? Bom, a gente vai trabalhar sobre 3 pilares. O primeiro é o cérebro que se renova. Eu já falei um pouco para vocês aí sobre a neuroplasticidade cerebral. Mas é importante a gente frisar que a neurociência, que é a neurociência moderna, que vem atuando cada vez mais e trazendo para a gente conhecimentos úteis e já comprovados da importância através de tomografias, através de estudos e biópsias de cérebros, vai apontar que o cérebro nos mostra como somos capazes de aprender. Gente, até o último suspiro, tá? Até quando a gente está já revirando o olho, já tive experiência de pessoas em leito de UTI que estavam já com alteração, a córnea, ela já começa a esbranquiçar e a pessoa emitir ali uma fala, esboçar uma reação que mostra que ela está tendo, ou captando uma informação. Então, até o último suspiro de vida, nós somos capazes de aprender. E isso traz para a gente uma responsabilidade importante, porque a gente começa a entender que nós somos capazes de aprender independente de qualquer situação, basta a gente querer. Então, o envelhecimento, a forma que a gente envelhece, o resultado da nossa velhice é fruto das escolhas que a gente vai adquirindo ao longo da vida. Por isso é tão importante entender que a neuroplasticidade nos dá uma esperança de que pode ter feito muitas coisas que não foram úteis no passado, mas daqui para frente eu ainda tenho capacidade de fazer coisas novas, se eu quero, se eu posso, se eu me permito, se eu acredito e deposito na minha capacidade. E a partir do momento que eu vejo e penso assim, isso dá um estalo. Quantas pessoas aí, a gente vai olhar no Instagram, nas redes sociais, que tem 60, 65, 70 anos e começaram a fazer atividade física, e de repente começaram a mudar a disposição, o ânimo, enfim. Por quê? Porque houveram gatilhos mentais ali que elas falaram, agora a responsabilidade da vida é a minha. E é isso, a neuroplasticidade cerebral vai dizer que nós temos a capacidade de criar novas conexões, de restaurar atividades neurais que estavam fracas ou que já morreram, para ganhar uma nova forma de ser. Então, é isso, a neuroplasticidade é o alcance, né, de toda a nossa metodologia, porque ela garante que os estímulos sejam adequados
para programar, né? Porque elas podem programar padrões que a gente já tinha estabelecidos e pode também reprogramar, trazer novos padrões, reativar memórias adormecidas, porque a gente está fazendo o trabalho ali e a gente vai resgatando conexões do passado, coisas que a gente viveu, mas também trazendo aprendizados novos ali para aquele momento. Então, além disso, a gente fortalece. Então, a estimulação neurocriativa, ela vai fortalecer as nossas conexões. Então, por exemplo, uma música, quando a gente coloca numa atividade, faz uma meditação, por exemplo, a pessoa, ela vai se reconectar, ela vai sentir coisas, ela vai trabalhar os sentidos dela. Porque o cérebro, ele não sabe que aquilo ali é uma imaginação ou que é um momento. Para ele, aquilo é real. Então, se eu estou me promovendo um processo de calma, de tranquilidade, um processo de criação, eu também começo a aplicar isso para a minha vida. E aí a gente vai para o segundo ponto, né? Que é o afeto que cura. Então, como que é isso? Quando a gente está ali no processo da estimulação neurocriativa, a gente está num processo de sedução, né? De conquistar este idoso, de ouvir, de acolher. Muitas vezes esse idoso ele não tem um espaço para ser entendido. Às vezes a família está cansada daquelas tantas repetições, ou às vezes a pessoa é depressiva e ela não sai daquele processo e ela precisa. Então, quando eu desenvolvo uma atividade, a gente não está falando ali que ele está em terapia, porque não necessariamente a estimulação neurocriativa é uma terapia. Ela é uma metodologia, ela pode ser terapêutica, mas não necessariamente ser uma terapia. Por isso, ela é acessível para qualquer profissional autônomo que queira introduzir isso no seu trabalho. Por quê? Porque a gente vai fazer atividades práticas ali, um processo de criação. E naquele momento, ele pode colocar ali, inconscientemente, uma emoção, uma vivência passada. Então, a gente vai trabalhar aí esse afeto, que é o afeto, é o se sentir bem naquele ambiente. Eu vou lá porque eu danço, porque eu brinco, porque eu rio, porque eu faço coisas diferentes. Eu chego lá, eu nunca sei o que eu vou fazer. Então, isso é importante, porque ele se sente bem. E quando ele se sente bem, ele se sente motivado, ele volta. Além do que, quando a gente trabalha música, dança, e tantas outras atividades ligadas à arte, né, todas essas metodologias da arte, desenho, pintura, a gente acessa o nosso sistema límbico, que é o sistema do prazer. Por isso é tão importante essa correlação entre o cognitivo e o emocional, porque ela vai sedimentar, ela vai colar ali o prazer e a importância de estar nessas atividades neurocriativas. Muito bem. E o terceiro ponto, que eu acho que é importante, é que a vivência ela cura. No momento que eu tenho um motivo para sair de casa, para esse idoso que muitas vezes ele está sozinho, com a experiência, com o corpo, com a ação, eu estou me curando. Eu estou criando novas conexões, estou trazendo aí um processo coletivo de cura do corpo, da mente e da alma, porque eu estou criando um propósito de vida, uma nova razão de viver, de sentir, de estar com pessoas. Então, o cérebro aprende com o que sente, que faz, que vivencia. Quando envolvemos o corpo, as emoções, os sentidos numa experiência, criamos registros profundos. Por quê? Porque aquela emoção que eu estou vivenciando ali, eu posso acessar coisas lá atrás, como eu posso adquirir emoções novas. Então, a gente cria esses registros profundos que reconfiguram o cérebro de dentro para fora. Tá certo? E aí vem a aprendizagem somática, que é todo esse contexto que engloba nosso corpo, nossa mente, porque quando a gente está doente, a gente vai entender que as doenças, elas são, a psicossomática vai falar muito disso, né? Que a nossa relação do nosso corpo é muito isso, da arte, do movimento. A gente vai ativar inteligências múltiplas, porque nós temos a inteligência criativa, a inteligência visual, a inteligência sinestésica, a inteligência dos sentidos como um todo, a não verbal, né? Então, a nossa conexão, tudo que a gente recebe de fora para dentro também, de informações, vão trabalhar aí vão ativar as nossas inteligências. Então, vamos pensar um pouquinho, vamos entender aqui um pouco a síntese do método. Então, foi a partir desses pilares, pela neurociência, a expressão simbólica e o vínculo afetivo, que nasceu a metodologia da estimulação neurocriativa. Mas esse método não é um roteiro rígido, porque assim, cada idoso, gente, ele funciona de um jeito, cada grupo. Então, a gente tem que ter uma flexibilidade para entender que as atividades, elas vão sendo desenvolvidas validando a necessidade ali daquela comunidade, daquele grupo. E assim, ela vai sendo única e específica. Porque é uma forma da gente validar essas oficinas,
onde cada pessoa ela é tocada de forma única, respeitando o seu tempo, a sua emoção e a sua história. E o que é mais bonito, gente, você pode aprender a aplicar tudo isso, mesmo sem ter formação anterior em saúde. Arte, psicologia, porque essa metodologia é de uma forma leve, traz uma prática e uma profundidade transformadora. E aí, as atividades práticas, como elas são? Agora que você já entendeu um pouquinho, né, dessa parte de como funciona a estimulação neurocriativa, dos métodos, dos pilares, eu quero te convidar você aí para participar de uma pequena prática, para que vocês vivenciem na pele como é a ativação neurocriativa, tá? Vai ser um exercício de 2 minutinhos que eu vou fazer com vocês aqui agora, para vocês entenderem um pouquinho como funciona o nosso cérebro, tá certo? Então vamos lá. A gente vai colocar aí essa imagem para vocês e a gente vai trabalhar a memória de curto prazo, que é a porta de entrada para todo o aprendizado. E quando você ativa essa memória de forma criativa e emocional, você cria conexões mais fortes e duradouras. Vamos lá? Então, vamos olhar aqui para a imagem. E aí, eu gostaria que vocês passeassem o olho por essa imagem. Olhe para os detalhes. Isso, vamos olhando. Vamos prestar atenção nas cores, como elas ativam você, quais as cores que você mais se identifica, o formato. Ela te lembra alguma coisa? Ela ativa você? Você consegue identificar algum formato específico? O que será que essa imagem está querendo dizer? Como você compreende ela? Isso. Veja o que mais te chama atenção. Se você pudesse dizer qual é a figura principal, qual que é a imagem, né, o formato que está em plano principal dessa imagem, e qual que é o fundo dessa imagem. Muito bem. Finalizando. Vamos finalizar. Isso. Muito bem. Voltando. Agora, vamos lá. E agora que vocês viram essa imagem, feche seus olhos. Você já viu. Vai lembrando o máximo de detalhes possíveis que você conseguiu ter dessa imagem. Feche seus olhos por alguns segundos. E aí eu vou te perguntar, e você na sua mente vai te dizer: o que você lembra? Quais imagens ficaram mais vivas na sua mente? O que você acha que ajudou a memorizar essas imagens? Esse simples exercício estimula seu cérebro a registrar, associar e lembrar. Tá certo, gente? Isso mesmo. É um simples exercício, mas ele ajuda você a lembrar, a registrar, associar e ativar áreas relacionadas à sua atenção, emoção e criatividade. Percebe, gente, o quanto é um simples exercício, muito simples, mas que ativou uma série de coisas? E a gente traz um pouquinho para a nossa história, o que aquilo nos reverbera? Como que essa imagem reverbera na gente? Ai, Isaura, muita agonia, muita informação, muitos detalhes. Nossa, Isaura, eu fico encantada, porque eu adoro imagens assim, que eu fico querendo caçar, como se fossem 7 erros. Adoro, desde criança. São percepções diferentes, formas de lidar diferentes. Percebe que o seu cérebro funciona de maneira, cada um funciona de maneira diferente? Muito bem, gente. Então, agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o envelhecer, né? A gente sabe que o envelhecimento no Brasil está vindo cada vez mais rápido e que a nossa perspectiva é que em 25 o crescimento populacional duplique, sendo que hoje a estimativa é de 22 milhões de pessoas que estão acima a partir dos 65 anos no nosso país. E esse quantitativo ele vem só crescendo e a perspectiva é que em 2050 esse número passe a duplicar, passando até 45 milhões de pessoas. Então, o que isso nos mostra? Nos mostra, gente, o quanto esse mercado é promissor, o quanto as pessoas estão envelhecendo e que ainda de fato, as atividades, ainda falta, tem uma escassez ainda de atividades para atingir esse público. É por isso que tem cada vez mais atividades, treinamentos, produtos de fralda, por exemplo, se a gente vê, só vem numa ascensão, porque cada vez mais esse público está crescendo. Se a gente for olhar para o seu redor, olhe para o seu redor,
quantas crianças tem e quantas pessoas mais velhas tem. Se a gente olhar para a proporção, hoje as pessoas têm menos filho. Antigamente tinha 4, 5, hoje é no máximo 2. Então, hoje a nossa realidade é essa, é uma perspectiva cada vez maior para o número de pessoas envelhecendo. E aí, assim, agora, diante de tudo isso que você aprendeu, eu quero te mostrar como você pode ocupar um espaço real no mercado de transformação com esse público. Com a ferramenta da estimulação neurocriativa, você pode começar a oferecer essas oficinas para atendimentos individuais ou coletivos, sendo oficinas semanais, tá? Com o objetivo de ativar a memória, expressão emocional, alegria e conexão afetiva. Ativando a memória, por quê? Porque a gente vai trabalhar sobre os princípios do grau de dificuldade, né? Para a gente ativar a nossa memória, a gente precisa estar criando aspectos de desafios, de complexidade, lembrando daquela musculatura, do peso que a gente pega na academia. Todo dia tem que ser um peso diferente. Todo dia tem que ser uma novidade, tem que ter uma constância. Eu tenho que ir com uma constância e frequência para a terapia. Então, a partir do momento que eu vou fazendo isso, a musculatura do meu cérebro vai aumentando. E as pessoas hoje, gente, querem envelhecer bem. Para você não envelhecer, você morre. Então, quem não quer viver, mas viver bem com qualidade? Então, a ativação da memória, a expressão emocional, porque a gente é um ser que sente, que pensa e que precisa trabalhar para a gente ter uma qualidade de vida, um pensamento equilibrado, proativo, alegria e a conexão afetiva. A conexão é essa rede de grupo de pessoas que eu estou me conectando. Mesmo que seja um atendimento individual, você está estabelecendo uma conexão diferente. Esse idoso, ele está saindo de casa ou ele está entrando em contato com você online, né? Ele está fazendo uma coisa diferente, que se der para ele uma atividade em casa, ele não vai fazer, porque aquilo não vai ser novidade, ele não vai ter a interação, a conexão que você tem com ele. E vamos falar de números. Profissionais que já aplicam esse método, né, e que cobram, em média, R$350 por cliente. Então, por mês, com apenas 4 encontros mensais. E agora, gente, imagina só. Se você oferecer 5 grupos por semana, com 5 participantes em cada encontro, você vai cobrar uma média de R$350 por pessoa. E isso já representa uma renda de R$8.750 por mês. Gente, imagine você ganhando R$8.750 por mês e trabalhando com 5 grupos. Então, você pode, por exemplo, trabalhar só na parte da manhã. Você está com a sua parte da tarde liberada. Então, você tem uma flexibilidade maior. Então, trabalhando cerca de 2 a 3 horas por dia. E se você decidir ampliar a sua atuação, por exemplo, você já atende ou trabalha nesse ramo com idosos e você quer ampliar a sua atuação, conduzindo mais grupos ou atendimentos e dedicando de 4 a 6 horas por dia, esse valor pode dobrar, chegando até R$17.500. Tudo isso com um trabalho que ativa a mente, aquece o coração e transforma vidas, começando pela sua. Porque, gente, quando a gente estimula alguém, a gente também é estimulado. Porque você não vai simplesmente chegar lá, ler um papel e aplicar. Você vai aplicar em você, você vai estudar, você vai se estimular para depois você estimular o outro. Você já vai estar desenvolvendo para você esse rejuvenescimento cerebral. E o melhor, você pode aplicar esse método em domicílio, online, em clínicas ou espaço terapêutico, em parcerias com escolas, instituições e centros de convivência. Então, há uma gama enorme de campos que você pode aplicar essa metodologia, esse trabalho, né? E essa é uma oportunidade real, concreta, crescente, e se você sente que está por aqui por um chamado de cuidar com propósito, a estimulação neurocriativa é o seu próximo passo. Então, gente, resumindo, né, vamos resumir aqui todos os benefícios. Então, para quem aplica, gera transformação reais e emocionais em quem você cuida, porque você começa a ver a evolução da pessoa, enriquece sua atuação com um diferencial criativo e efetivo, pode ser uma nova fonte de renda e uma expansão do seu serviço atual, ou seja, você pode conseguir adquirir mais uma renda extra. Gente, é leve, é acessível, é baseado em ciência. Pensa você rir, brincar, trabalhando, que delícia que não é. Gente, eu amo o que eu faço. A gente programa sessões aqui, chega lá, a gente se diverte. Eles erram e adoram errar, porque eles aprendem, eles falam do erro, eles brincam, fazem gozação com o outro. É um ambiente leve, descontraído e traz um propósito de alegria na rotina profissional sua. Você trabalhar com prazer, não tem preço, gente. Essa é uma oportunidade real, acessível e crescente.
E você pode começar com o que já tem. Você não precisa, você pode começar com o que você já tem, onde você está. Você não precisa adquirir muitas coisas, um lugar, gastar com aluguel. Você pode começar com o que você tem onde você está. Basta você querer. E daqui a pouco eu vou te mostrar como aproveitar essa oportunidade, mesmo começando do zero, com um passo validado. Leve e seguro, gente. Mas antes disso, bom, se essa aula te tocou, se você acredita que isso fez sentido para você, se ela se despertou ideias, possibilidades, vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, então agora eu vou te convidar no próximo passo. É um caminho completo, gente, estruturado, com carinho, foi feito e desenhado com anos de estudo, tá, gente? Eu desenvolvi essa metodologia na raça, porque foram compilados todas as minhas experiências, todas as coisas que eu tive, tanto de experiências positivas quanto negativas, junto com o meu processo de estudo, de ler, de estudar, de me dedicar. E sabendo que essa metodologia é uma metodologia que tem uma segurança, que ela é embasada cientificamente, te traz resultados e uma leveza. Eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como vai funcionar e como vocês podem fazer essa virada de chave na vida profissional de vocês, ou ainda na vida de você que cuida de um idoso, que é o seu familiar, e que você quer estabelecer um maior contato com ele. Vamos lá? Então, assim, é o seguinte, a estimulação, né, o que você vai receber adquirindo essa formação da estimulação neurocriativa. Então, primeiro, é uma formação prática, afetiva e científica para quem deseja atuar com esse público. Vão ser regidos por 3 módulos. O primeiro módulo, nós vamos compreender o cérebro 50+. Gente, a gente envelhece, tem especificidades do envelhecimento, como funciona a emoção no nosso cérebro, como a gente pode trabalhar a neuroplasticidade cerebral, que eu falei para vocês lá no primeiro momento. E aí o objetivo é entender como esse cérebro vai envelhecer e as emoções, os hábitos de vida que influenciam na sua vitalidade. Você vai aprender o que é neuroplasticidade, a diferença e o enriquecimento, né, o envelhecimento normal e o declínio cognitivo, que é esse adoecimento, né, nessa perda de memória, perda da atenção, perda de todas as funções cerebrais, o impacto que as emoções e o estresse pode gerar na nossa memória, quais os hábitos promove, né, ou promove o bem-estar ou prejudicam na sua saúde cerebral. E mais, gente, em cada atividade a gente vai desenvolver com vocês a gente vai desenvolver com vocês atividades práticas, porque daí vocês vão entender como na prática isso funciona, né? A teoria e a prática ela é fundamental, porque para vocês também aprenderem é necessário ter todo uma vivência, né? A vivência ela é importante. E aí a gente parte para o módulo 2, que é a estimulação criativa e cognitiva no dia a dia. Esse é o objetivo, porque a gente entendeu como funciona o cérebro, agora a gente vai entender como estimular esse cérebro. Então, é ensinar as práticas simples e eficazes para ativar seu cérebro e promover o bem-estar e estimular sua criatividade. E para isso, a gente vai usar as diversas técnicas da arte e você entender um pouquinho como ela funciona, o que ela vai ativar, como ela vai fortalecer a memória. A pintura, mandala e a visualização de recursos neurológicos que essas atividades nos promove. E a técnicas de improviso para manter o cérebro flexível, o poder da arte e da escrita no processo de envelhecer saudável, né? E mais as práticas. E por último, o módulo 3, que é a relação, emoção e prevenção do declínio cognitivo. Qual que é o objetivo, gente, desse último módulo? É explorar o papel da conexão emocional e a saúde cerebral dos 50+. Então, você vai aprender como engajar o idoso emocionalmente e socialmente, porque, gente, tem aquele idoso que ele é acessível, que ele é simpático, que ele é cortês, que ele é educado, brincalhão, mas é real. Tem aquele idoso que é resistente, que é brigão, que não gosta, né? E então a gente vai entender um pouquinho isso, técnicas de promover autoestima, pertencimento, expressão, atividade de grupo, história compartilhadas, álbuns efetivos, desenhos espontâneos, como identificar sinais de alerta e adaptação ao ambiente. E, mais uma vez, né, práticas que vocês tenham para sedimentar essas informações. Quem compra a formação vai receber ainda mais 3 bônus. O primeiro é 20 exercícios de neuroestimulação criativa. Olha, gente, vocês vão receber 20 exercícios, não é pouco. Já dá para vocês montarem aí, né? Para que vocês tenham na mão para trabalhar como ferramenta.
uma comunidade exclusiva, onde vocês vão fazer parte. A gente vai estar sempre colocando dicas, sugestões, trabalhando com o interesse de vocês. Às vezes surge uma necessidade, a gente pode aí estar fazendo essa troca com a comunidade, né? Vocês nesse pertencimento, de se apoiarem com os amigos, criar essa rede de pessoas que trabalham no mesmo campo que vocês. E a certificação, tá, gente? De participação em estimulação neurocriativa. E para aqueles, e aí a gente tem uma coisa importante aí, tá? Para aqueles que fecharem até amanhã, ainda tem bônus extra. Vocês vão ter uma mentoria em grupo, ao vivo, comigo, tá? Tirar dúvidas diferentes comigo, que criou esse método, que a gente pode sempre estar auxiliando vocês. Lembrando, já supervisionei mais de 500 profissionais, gente, no presencial. Então, olha que maravilha, com toda essa experiência, eu posso presentear vocês. Vocês vão receber um guia rápido para formando seus primeiros grupos, como vocês vão ter um apoio aí de como vocês vão montar o grupo de vocês. Então, vai ter um guia rápido para auxiliar vocês nesse processo e um plano de oficina pronto para aplicar. Vocês vão ter um plano de começo, meio e fim de como aplicar com esse idoso ou com esse grupo, passo a passo, para entender os primeiros passos que vocês podem ter com o cliente de vocês. E aí, gente, vem a questão: quanto é esse investimento? Vamos pensar um pouquinho. Quanto que custa um curso de neurociência? O curso de neurociência está em torno de 8 a 20 mil no mercado. Além disso, uma consultoria com o neurocientista é em torno de 1.500 a 3.000 reais. Mas aqui você vai entender neurociência aplicada e um mecanismo específico para 50 mais. Porque, afinal, gente, quanto tempo trabalhando com essa faixa etária e sabendo todas as necessidades deles? É o que dará o diferencial para você, já que você vai ser um especialista nesse tipo de trabalho no seu bairro e cidade. Aqui você vai aprender um método validado, aplicado e com retorno direto. O valor integral do curso é R$ 1.990 à vista. Mas, para todos vocês que chegaram até aqui, vamos fazer uma oferta especial. Ó, gente, é especial mesmo, hein? O valor especial é R$ 997 à vista. E se até 7 dias você se sentir que o curso não é para você, temos 100% do seu dinheiro, tá, gente? Além disso, se depois de 30 dias você sentir alguma dificuldade, nós vamos te dar uma mentoria personalizada para te ajudar a avançar e se sentir ainda mais capaz de continuar. Mas mesmo assim, se vocês não quiserem, nós vamos devolver o seu dinheiro. Formas de pagamento: Pix, cartão, boleto. Acesso de toda essa formação é de 1 ano completa. E além dos bônus nas primeiras 72 horas. E para encerrar, uma mensagem do meu coração para vocês. Agora você tem 3 escolhas. Achar que isso não funciona, que é loucura. Você pode tentar fazer tudo isso sozinho. Eu vou aprender. E aí tem a questão do tempo, que eu estou mais de 8 anos trabalhando com esse público, entendendo as demandas, identificando dificuldades, fazendo psicoeducação com os familiares, ou seja, sabendo de tudo isso, além do investimento que eu tive, que foi em torno de 100 mil reais, chegando a cursos, eventos, congressos, supervisões, livros, e o meu tempo, né, gente? Porque mais que o tempo é toda a criatividade de compilar todas essas informações numa metodologia. Então, foi um trabalho desenvolvido com muito amor, com muito carinho, e que funciona e que eu estou trazendo para vocês terem acesso a isso. Ou a outra escolha é pegar um atalho, um método validado estruturado, como esse, que te capacita, que você já pode começar, já pode atuar, que já foi estruturado para você que não sabe nada e que de repente já pode começar em 30 dias. E aí, eu quero que vocês saibam que isso é uma metodologia que tem aquela perspectiva que eu falei. O seu cliente, ele não vai pensando que vai tratar uma doença, ele vai desenvolver a sua saúde, ele vai desenvolver sua alegria, seu bem-estar, que é um bem maior que nós temos. Como é bom a gente acordar, saber que vai para um lugar que a gente se sente bem. Como é bom a gente saber que a possibilidade de estar vivo, de fazer coisas novas, de estar animado, de compartilhar nossas vivências, nossas memórias. Isso não tem preço, gente. E é mais do que isso, não é só você ser um idoso e participar desse trabalho, é você ser um profissional e poder proporcionar isso com técnica, com estrutura, com satisfação, prazer para esse idoso. Então, vamos comigo, clique no botão abaixo e venham aprender toda essa metodologia que foi desenvolvida com muito amor. Um abraço para vocês e eu espero vocês lá na nossa formação. Um beijo.